Eu resolvi contar a minha história com Nossa Senhora de Fátima, do mel, porque várias pessoas queriam saber dessa história, esse momento que eu tive na Canção Nova no ano de 2006, que eu queria muito ir no Osana Brasil ver o Padre Léo, que ele foi a sua última presença vivo, né? Muito doente, muito debilitado na Canção Nova. Então eu fui de Taubaté para a Cachoeira Paulista, passar o final de semana na casa de uns amigos que são missionários, que é o Edson e a Solange. E eu me hospedei na casa deles, de sábado para domingo. E quando chegou sábado à noite, o Edson me contou que tinha uma Nossa Senhora de Fátima no palco que vertia mel, sal e azeite. Ele falou: Rose, eu vou até o palco, como eu sou o diretor do programa, eu vou até o palco e vou conseguir para você o mel. Então eu fiquei super feliz, isso foi de tarde, no café da tarde de sábado. E quando chegou de noite, ele chegou para mim e falou: Rose, infelizmente retiraram a Nossa Senhora do palco e foi impossível de eu chegar perto e conseguir pelo menos uma fotografia, nada, eu não consegui tirar nenhuma imagem para você, nem recolher o mel. Aí eu fiquei sentida, porque eu gosto demais, tenho uma fé enorme em Nossa Senhora de Fátima, e eu fui então dormir para acordar no dia seguinte, no domingo, e voltar para o Osana Brasil para o almoço. Nisso, ele me disse no café da manhã no domingo: Rose, você vem aqui para casa domingo almoçar. Eu falei: não, eu não venho almoçar porque já é domingo, eu já vou embora para Taubaté e eu não quero almoçar na tua casa. Ele falou: não, eu já encomendei 2 frangos na padaria, nós vamos fazer uma macarronada e depois eu tiro férias, estou indo para Caraguatatuba. Eu falei: então, imagine, você está indo para Caraguatatuba se preocupar com o meu almoço. De maneira alguma, eu não venho almoçar com você no domingo. E ficamos naquela discussão e ele me convenceu de que eu deveria voltar do Osana Brasil para a casa dele ao meio-dia. E assim eu fiz. Voltei para a casa dele no domingo, na hora do almoço, para a gente fazer a refeição juntos. Nisso a gente almoçou, sobrou um frango. Ele falou: olha, agora esse frango eu vou guardar para você levar para Taubaté. Daí eu falei: mas por que eu vou levar esse frango para Taubaté se você está indo para Caraguatatuba e você vai chegar lá com fome de noite em Caraguá? Conclusão, embrulhamos o frango, ele insistiu tanto que eu tive que colocar o frango no carro. Imagine, depois do almoço, quase 2 horas da tarde, eu voltei para a Canção Nova para ver o show do Padre Fábio. E voltei com o frango no carro, no porta-mala do carro. Peguei minha mala e fui embora. Me despedi e fui embora para o Osana Brasil. Quando eu estou entrando dentro da Canção Nova, eu já estava dentro, já tinha passado pelo portal, já estava dentro da Canção Nova. Tinha muita segurança, segurando o ônibus, pessoas, e não queria deixar eu passar, até que eu consegui passar numa fileira de uma rua principal. Nisso, bateu na minha porta do vidro do carro, assim, desesperadamente, uma pessoa. Quando eu olhei, eu falei: nossa, se ela abre, vamos abrir logo o vidro, porque eu acho que ela tá passando mal, essa senhora. Daí ela virou para mim e falou assim: moça, será que você pode me ajudar? Eu estou com a Nossa Senhora de Fátima no palco e não tem quem possa retirá-la de lá, porque o ônibus da nossa excursão está lá fora. Eu olhei para aquela senhora, gente, comecei a chorar. Eu falei: Nossa Senhora escolheu o meu carro. E aí começou a minha história com a Nossa Senhora de Fátima. Nós colocamos aquela senhora dentro do meu carro e a gente foi dentro do rincão, que eu não sei, não consigo me recordar como eu entrei no meio daquela multidão com o meu carro, fiz uma ré. E nisso veio a Nossa Senhora. Ela tinha mais ou menos uns 60 centímetros de comprimento, embrulhado num saco plástico azul. Só que não era uma senhora, eram 3 senhoras. E daí nós colocamos a Nossa Senhora no carro, no colo das 3 senhoras atrás.
E assim eu fiz a manobra para poder sair da Canção Nova no meio da multidão toda, né? E no meio da conversa, dentro da Canção Nova, para eu descer no portal e deixá-las no ônibus, a gente foi tendo uma conversa, elas falaram que elas estavam na Canção Nova com o Padre Jonas e que já era quase 3h30, 4 horas da tarde, e ela estava passando um pouco mal porque ela tinha pressão baixa e ela não tinha comido nada. Aí eu olhei bem e eu falei assim, mas se eu contar para a senhora que dentro do meu carro tem um frango assado fresquinho, a senhora aceitaria comê-lo antes da senhora viajar? Daí elas olharam uma para outra, ficaram meio assim, ah, será? Falei, não, vamos parar o carro. E a gente parou então o carro, elas desceram, deixaram a Nossa Senhora dentro do meu carro, eu desci, peguei o frango, com a mão mesmo, eu tinha bastante papel alumínio, com a mão eu fui retalhando a coxa, o peito de frango e as 3 comeram esse frango. Então é uma história muito interessante, foi um presente que eu ganhei de Nossa Senhora, ela ter escolhido o meu carro, ter me escolhido, e essa história do frango é inusitada, né? Por que eu tinha que catar esse frango dos meus amigos, que eles estavam de férias, e eu com frango no carro para alimentar essas mulheres. E a gente parou perto também de um bar, que elas também estavam com muita sede. Então, eu estava acompanhada da minha irmã também, a minha irmã foi ao bar, pegou água, elas beberam água e comeram frango. E nesse momento que elas estavam comendo, uma delas, que eu acho que é a dona Lilian, que é a que fica hoje com a Santa, ela falou, Rose, você pode ir então no carro olhar a Nossa Senhora e pode pegar o mel. Daí foi o momento que eu tive com a Nossa Senhora. Eu fui no meu carro, abri o saco plástico, com a mão eu fui retirando o mel, eu provei o mel era salgado realmente, e eu pude retalhar um pedacinho do saco plástico para poder tirar o mel para mim. E eu tive oportunidade de fotografar também, eu tenho as fotos dela deitada no meu carro, e daí eu retirei aquele mel. Logo em seguida já veio o motorista do ônibus, meio que dando uma dura nas 3, que nós estamos procurando por vocês, estão todas dentro do ônibus e vocês aqui. E a gente se despediu, e antes de me despedir dela, ela me deu essa fotografia, que é a única coisa que eu tenho hoje da Nossa Senhora de Fátima, que ela me disse que foi o dia que ela mais chorou. Tanto que ela fica meio inchada, né? Que ela tem bastante sal aqui. E essa foto, ela é original. Não é xerox. E através dessa foto, a minha fé, assim, ela cresceu muito. E através dessa fotografia, mudou a minha vida. Hoje nós temos um grupo de terço que nós rezamos há mais de 10 anos. Essa história ocorreu há 14 anos, foi em 2006. E hoje nós temos um terço que nós rezamos todo mês. E com essa pequena fotografia eu ampliei e hoje ela fica numa moldura muito bonita, que eu coloquei dentro do porta-retrato dessa moldura o mel que eu trouxe de lá. E a gente faz uma peregrinação, cada mês a gente faz uma oração na casa de uma amiga, né? E a gente já está rezando há mais de 10 anos. É uma bênção na nossa vida e eu passei assim por muitas tribulações depois com relação à saúde, e eu acho assim que foi a força de Nossa Senhora, essa fé e essa história que eu tenho com Nossa Senhora de Fátima que eu suportei tudo que eu tive que passar. E a minha família é uma família abençoada, meus amigos, graças a Deus. E hoje a minha missão, eu sinto que a minha missão hoje é levar o terço para as pessoas, que as pessoas não sabem rezar o terço. Então eu sempre procuro rezar o terço. Agora com a pandemia, eu estou fazendo ao vivo todos os dias às 5 horas da tarde o terço com a Nossa Senhora de Fátima. E muitas pessoas têm sido resgatada a oração do Santo Terço porque esqueceu, nunca mais rezou. Mas de tudo isso que eu quero tirar dessa história é dizer para vocês que Nossa Senhora de Fátima, a Mãe de Deus, é uma bênção. Confie em Nossa Senhora, peça que a Mãe protege, que a Mãe defende,
que a mãe guia e a mãe salva junto com seu filho Jesus Cristo. Essa é a minha história que eu queria contar para vocês. O meu sonho, que eu não quero terminar antes de falar, é conhecer essas 3 mulheres, que até hoje nunca mais eu pude vê-las, e eu sei que elas estão em Mirassol. Quem sabe um dia eu consiga ir para Mirassol e conhecer a Dona Lilian e ficar de frente realmente com a Nossa Senhora de Fátima. Essa é a minha história que eu estou muito feliz de poder partilhar com vocês.